Agora vamos lá. Chato isso, né? Bom, o Andy estava nessa live e eu respondi a ele. A primeira pergunta é: eu posso imigrar com risco de procura de trabalho e um menor? Existe essa opção? Eu sei que essa pessoa tem nacionalidade argentina. Então, nesse caso, ela não tem uma permissão para ingressar na Europa, como o brasileiro tem, que não precisa de um visto para o espaço Schengen. Ou seja, nós brasileiros temos esse privilégio. Os argentinos não têm esse privilégio, então, para eles entrarem em Portugal, eles precisam de um visto prévio. E também não tem a possibilidade de fazer pela CPLP, porque não faz parte da comunidade de língua portuguesa, isso é óbvio. Então, qual é a situação dele aqui? Ele pergunta se ele pode já pedir o reagrupamento direto. Não pode. Por quê? Essa situação do reagrupamento, ela só é válida para pessoas que elas têm uma expectativa, ou seja, um direito a uma residência pré-determinada através de um visto de residência. E esse visto de residência, ele já vem com uma pré-análise feita no consulado de origem. O visto de procura de trabalho, ele é uma expectativa de residência condicionado a você encontrar um trabalho. Então, por isso, eu não posso vincular ele ao reagrupamento. Mas ele tem uma filha menor, o que ele tem que fazer? Tirar um visto de turista para estar no espaço Schengen para essa criança. No caso do brasileiro, ele precisa tirar um visto de turista? Não, porque ele já entra no território sem o visto turístico. Membros da família, maiores de idade, vão pedir o quê? O visto de procura de trabalho. Eu estou acompanhado de uma criança. Essa criança vai poder entrar. A partir do momento que essa pessoa conseguir o trabalho, ela vai pedir o reagrupamento no dia da entrevista, utilizando o dispositivo do artigo 81, inciso 5º, que infelizmente é pouco utilizado pela maioria dos causídicos. Causídicos é a palavra que a gente usa para advogado no linguajar jurídico. Então, muitas pessoas não sabem que é possível, mas a leitura do artigo 81.5 diz que é possível você pedir o reagrupamento em simultâneo, ok? Já respondi a pergunta do Endes. Vamos lá. A pergunta agora é do Jonathan. Ele quer saber se ele consegue financiar um imóvel com a residência CPLP. Não. Isso é uma das razões que eu digo que a CPLP não atinge os direitos plenos de um imigrante descritos lá no 83 da Lei de Imigração. E essa é uma das razões que eu sou uma das defensoras da troca da residência. Nesse caso específico, se uma pessoa tirou uma CPLP ano passado, quando assim que ela surgiu, em fevereiro, março, significa que ela se encontra vencida. E hoje ela é apoiada por um decreto de prorrogação que vai terminar no dia 30, com a promessa do governo feita no dia 3 de junho, naquela segunda-feira fatídica, que foi o fim da manifestação de interesse, de que esse decreto será prorrogado até 30 de junho do ano que vem. Mas isso não é suficiente em termos de financiamento bancário. É uma relação muito precária. Quando a pessoa tem um título de residência tradicional, ainda assim já existe alguns empecilhos para que ela consiga o financiamento bancário de uma maneira menos burocrática. A CPLP, ela guarda alguns inconvenientes com relação a financiamento bancário, ok? Depois, a gente já sabe que ela vai ser alterada e vai se transformar num visto comunitário Schengen. E até lá, a gente precisa entender quais serão os direitos abrangidos por esse visto. Por enquanto, a gente também sabe que esse visto não vai entrar em vigor antes do meio do ano no meio de 2026, porque vai juntar com o Pacto das Migrações para a União Europeia. São épocas concomitantes. Então, a gente está primeiramente tratando as manifestações atrasadas, na sequência, as manifestações depois de abril de 2023 e, concomitantemente, as pessoas vão sendo chamadas para trocar a residência da CPLP. Mas isso vai acontecer até meados de 2026, não é uma coisa que seja para agora, ok? Então, se você puder fazer a troca, eu indico que vocês façam isso. Agora, deixa eu continuar aqui. Vamos lá. Como acha que as autoridades de imigração irão reagir ao cartão CPLP quando viajar? Essa pergunta é do Marcelo. Olha, já está sendo uma incógnita para muita gente, e aí varia conforme a companhia aérea. Existem companhias aéreas que não criam embaraço com a CPLP, é o caso da Ryanair e da TAP. E todas as demais, EasyJet, Vueling, Transavia,
Qual é a outra que dá? É o WIDS. Existem outras tantas que, por acaso, criam embaraços com a CPLP, porque a CPLP foi objeto de discussão em Bruxelas e ela precisou sofrer todos esses embaraços, esses entraves, porque ela não está de acordo com o modelo específico de título de residência aceito pela União Europeia. Então, eu entendo que a pessoa que tem a CPLP não deveria fazer viagens após o período dela turístico, porque existe a possibilidade dela ser travada no aeroporto, ok? A menos que, como eu disse, elas façam se valer das passagens aéreas compradas nessas duas companhias que eu falei. Isso é uma situação do hoje. Pode ser que daqui a um tempo nem a Ryanair nem a TAP aceitem a CPLP, justamente pela proibição de você viajar por todo o território europeu depois de passar do seu período turístico. Isso vai mudar? Vai. Vide a resposta à pergunta anterior. Aí vem o Abdiel Figueiredo perguntando sobre vistos de procura de trabalho, como reagrupar ou se deve esperar para a pessoa vir do Brasil. E eu digo para você observar a minha resposta ao Endes. Processo de nacionalidade por atribuição, qual o prazo máximo da lei? Veja, existe uma questão aqui que eu já me referi, que é a ação de intimação. A lei diz que o prazo é 90 dias. As conservatórias estão dizendo, principalmente se é por atribuição, que o prazo é de até 30 meses, ok? E aí, nesse caso, existe a possibilidade de você se valer de uma lei de intimação que está regulada lá no 109 do CPTA para acelerar o processo? Existe. Em que circunstâncias? Circunstâncias especiais, que você vai precisar provar a necessidade e a urgência da medida, ok? Agora a resposta ao John Dangel Arruda. É possível legalizar com contrato de trabalho estando cá em Portugal? Ele está querendo dizer que ele não fez a MI. Sim, é possível. E aí, genericamente, eu vou entender que ele é brasileiro. E aí, nesse caso, ele pode utilizar o 87A. Só que o 87A, para brasileiros, ainda não tem uma plataforma de acesso. Por quê? Não tem uma plataforma de acesso. Porque hoje a plataforma de acesso permite que você faça o pedido se você vem com visto prévio. No caso dessa pessoa, imagino que ela tenha entrado como turista. Como é que ela tem que fazer para fazer o pedido de regularização? Tem que utilizar o artigo 103 e 104 do CPA. E fazer o procedimento do mesmo modo como a gente fazia a manifestação antiga, quando não existia SAPA. Indico que você consulte um advogado experiente para você fazer esse processo. E não fiquem irregular no território. Estou em Portugal, passei de 3 meses, não fiz a minha documentação, tomem cuidado, porque agora existe uma fiscalização maior, tanto da ANMA quanto da PSP, para poder fazer a análise dessa população irregular. E nesses casos, existe a possibilidade, sim, de você receber uma carta de expulsão no território. Então, para que você não sofra esse inconveniente, procure um profissional para você se regularizar. Porque existe possibilidade, sim, de você se regularizar através do 87A, parte final. Basta fazer a leitura do artigo que você vai perceber que se você entrou de forma regular no território, existe, sim, a possibilidade de você pedir a sua residência. Isso só serve para CPLP. Não serve para outra nacionalidade nenhuma, ok? Doutora, acha que tem MI de mais de 2023 receberá o e-mail da ANMA? Não. Essa pergunta é do Ale Vicentim. Não, por quê? O informe da ANMA é de que manifestações feitas até abril de 2023 vão receber o convite para pagamento do DUC e, a posterior, depois do pagamento, fazer o agendamento. Se você tem uma manifestação de maio, você já está fora dessa lista. Então, você vai ter que esperar uma outra medida de regularização. Só fazendo aqui um parêntese em relação à continuação da resposta anterior. Não da MI, mas com relação à regularização no território. Existem outros artigos que têm a possibilidade de você tirar a residência com dispensa de visto prévio. E aí, nesse caso, a gente faz a adesão das demais nacionalidades. Apenas o 87A é que só tem enquadramento para quem é da comunidade CPLP. Vamos lá. Aí tem a pergunta do Felipe Diego perguntando: se eu não tiver um contrato de trabalho no dia da entrevista, o que eu faço? Então, essa pergunta aqui ela está muito aberta. A manifestação de interesse é do 88.1, tá?
perdão, do 88.2, que foi essa extinta no dia 3/6, ela vai exigir um contrato de trabalho para você obter residência. Já o 89.2, ele vai exigir um recibo verde. Se eventualmente você tem uma manifestação do 88.2, que é do contrato de trabalho, e você não está trabalhando com contrato, mas você está trabalhando com recibo, você vai atualizar os seus documentos a partir do 89.2. O que não pode de jeito nenhum é você estar sem atividade profissional. Ah, doutora, não necessariamente eu preciso fazer uma nova manifestação através do 89? Não, você pode pedir a troca do artigo do 88 para o 89 no dia da sua entrevista. E você vai levar toda a documentação relativa ao outro artigo, ok? Agora, se você não tem nenhuma atividade profissional, como é que você faz? A possibilidade de residência, ela está restrita a uma atividade profissional, contribuição para a Segurança Social e um ganho mínimo de 820 euros. Há situações em que a AMA vai te dar um prazo, se você já trabalhou e está no subsídio de desemprego. Mas essa não é a regra. Então, eu convido vocês que estão em busca de um emprego e ainda não conseguiram, que vocês encontrem uma atividade profissional, ainda que seja avulsa, façam a sua abertura de atividade, emitam recibos e comprovem o ganho mínimo de 820 euros. Porque se a sua opção de regularização é através do trabalho, é essencial que você esteja enquadrado no artigo corretamente. Vamos lá, qual é a próxima? O Eric está perguntando sobre financiamento de casa até 35 anos a 100%. Existe uma confusão aqui, tá? 100% de isenção do IMT é uma coisa, 100% de financiamento bancário é outra, tá? O governo vai editar uma nova lei se comprometendo a ser ele a financiar o restante daquilo que é responsável pelo financiamento bancário. Por quê? O banco não aceita o financiamento a 100%. Então, aquilo que falta, digamos, o governo vai pagar 20% do que falta e o banco vai financiar 80%. Isso é uma coisa. A outra coisa é 100% de isenção do IMT e o imposto de selo. E isso já vai funcionar a partir de agosto, que foi a lei editada na quinta-feira passada. Você, imigrante que tem título de residência, está abarcado por essa legislação? Sim. Você, imigrante que tem título de residência, está abarcado pela essa possibilidade do governo financiar 100% da casa, ou seja, o valor restante que corresponde ao banco, e aí ele vai funcionar como agente garantidor? Ainda não sei sobre isso, tá? Eu não li essa legislação, eu acho que ela ainda não foi editada, inclusive, a gente sabe sobre o IMT e o imposto de selo. Agora essa do governo se comprometer com a parcela restante que o financiamento bancário não cobre, não sei se vai atingir também imigrantes regularizados no país abaixo de 35 anos, ok? Agora é a Ladjané Kelly. Vocês fazem os nomes que... Lady Jane Kelly. Acho que é isso, então. Que às vezes fica confuso para eu poder entender. Doutora, minha e-mail foi enviada antes do decreto, atualizei e-mail, mas não consigo acessar. Bom, existe lá na AMA, no portal, um arquivo em PDF, ele tem 7 páginas, se eu não me engano, e lá traz as hipóteses que você vai precisar para poder atualizar suas credenciais e quais são as situações em que você pode trocar de e-mail, renovar a senha, resgatar uma EMI que você por acaso não tenha mais acesso. Então eu vou pedir para você dar uma olhadinha nesse documento. Vamos lá. Agora eu vou ler aqui as mensagens que as pessoas mandaram depois. Eu fiz um perguntas e respostas que as pessoas tinham mandado lá na caixinha e agora eu vou ler o que está aqui. O Wellington Aguiar, boa tarde. Para quem tem a CPLP, vamos ser comunicados por e-mail para fazer a troca pelo cartão? Ainda não sabemos, e eu vou repetir aqui. O prazo que eu acredito que isso vai entrar em vigor seja até meados de 2026. Então, se você tem a oportunidade de fazer a troca da CPLP por qualquer outro artigo da legislação que você se encaixe, eu indico que você faça a troca. E para quem acredita que a troca da CPLP não é possível, eu vou pedir para a pessoa fazer uma maratona de vários vídeos que eu falo sobre isso aqui e evidências concretas de que as pessoas podem mudar sim de artigo através de postagens que eu fiz em outras situações. O Rodrigo, doutora, como fazer na prática para resgatar a minha antiga EMI e trocar minha CPLP? Só processo, querido.
Ou ainda que seja um procedimento administrativo ou por via judicial, porque é preciso fazer os argumentos corretos para dizer por que você precisa acionar a sua EMI antiga diante da falta de transparência, dos prejuízos particulares que você tem em relação à troca. Então, isso precisa ser fundamentado. Você faz isso através de um procedimento administrativo ou você faz isso através de um procedimento judicial, tá? Antigamente, eles estavam fazendo através da linha telefônica, que você pedia a renúncia da sua CPLP e o resgate da manifestação anterior. Isso estava acontecendo. Efetivamente, digo para vocês, era possível ligar na central de atendimento e fazer esse pedido. Se você vai numa loja da ANEMA hoje, eles dizem que não conhecem esse procedimento. Em várias, eles não sabem que isso funciona, porque não é uma prática da agência, isso era uma prática do teleatendimento. Agora, nem o teleatendimento está fazendo isso. Então, para isso, eu acho que você tem que fazer um procedimento administrativo, utilizar os argumentos da legislação, ok? Utilizar argumentos constitucionais e verificar, através desse procedimento que a gente fala, qual vai ser a resposta do órgão. Se o órgão não atender o seu pedido ou atrasar qualquer circunstância, o que você vai ter que fazer? Entrar com uma ação judicial no tribunal administrativo. O Eliese tá perguntando, fica caro para mudar minha R da CPLP para comum, anterior? Quanto tempo demora? Olha, primeiro que a gente não pode dar preço de serviços jurídicos através da internet, ok? A questão do caro a barato é muito relativo, porque depende daquilo que você considera. Todo investimento num procedimento jurídico, até porque aqui, se você quer um advogado gratuito, você tem que se servir da segurança social, ele é pago nos advogados privados. Então, eu vou falar para você pesquisar no mercado quanto o advogado vai cobrar você para fazer por isso. E eu, especificamente, não posso dar preço pela internet. Vamos lá. Eu não, né? Nenhum advogado pode fazer isso. Nós somos proibidos pela ordem. A Bruna tá perguntando. Meu marido é motorista de aplicativo. Se não prorrogar a CPLP, ele será bloqueado. O que você sugere? Eu sugiro um procedimento administrativo mais uma ação de intimação, com um pedido de urgência, ok? Porque nesse caso é uma questão de subsistência. A ação de intimação funcionaria para isso? Sim. E aí tem que contratar um profissional adequado para fundamentar corretamente. Mas, de antemão, eu vou lhe dizer, em 3 de junho, o governo disse que ia editar um novo decreto de prorrogação. Então, por norma, a Uber iria aceitar a prorrogação. Ainda não foi editado, foi uma promessa, né? A gente sabe que esse pronunciamento aconteceu no dia 3 de junho e estamos aguardando que isso efetivamente aconteça. Vanessa, tem algum parecer sobre o que vai acontecer com quem tem CPLP? Vanessa, eu convido você a entrar no portal do governo e verificar todas as 41 normativas da edição que ele apresentou no dia 3 de junho. Eu já fiz várias matérias sobre isso aqui e pincelei algumas coisas mais importantes em relação à CPLP. Vasco, boa tarde. Com a CPLP prorrogada, é possível dar entrada no Instituto de Igualdade? Sim, Vasco, é possível. E se você deu entrada, já pegou para as pessoas que deram entrada, pegaram o cartão só com a validade da CPLP pela prorrogação, vocês vão ter que ir lá e trocar de cartão com a validade da nova prorrogação, que vai até 30 de junho de 2025. A Sol Tavares, meu esposo foi com visto de procura de trabalho, ainda não conseguiu o agendamento. Ele pode fazer a CPLP e depois trocar? Sol, poder ele pode. Eu aconselho que faça isso? Não, porque eu tô tendo muito trabalho para as pessoas que chegam ao escritório que fizeram isso porque depois querem trocar de artigo. Justamente pelo fato de que a CPLP não é uma residência que ofereça amplos direitos. Então, o que eu aconselho é que ele faça o quê? O procedimento administrativo para o agendamento. Vamos lá. Já respondi a Vanessa. Geração Aguiar. Doutora, minha carta de habilitação brasileira vai vencer em junho de 2024, mas ainda não tenho AR. O que você tem que fazer? Você tem que trocar, tá? Isso é uma coisa que não existe a possibilidade de você fazer a troca da sua carta de condução sem uma autorização de residência. Se a carta de motorista vai vencer, você tem que ir até o Brasil fazer uma nova. Para quando você tem a sua residência, o que você vai ter que fazer? Trocar pela original. Ou melhor, trocar pela portuguesa. Ou, mas eu não quero ir no Brasil. Qual a minha outra possibilidade? Fazer exame de condução. Ou seja, você vai ter que fazer escola de condução em Portugal. Eu acho que é mais caro do que você eventualmente fazer
a viagem ao Brasil para fazer a troca da carteira. Boa tarde, o que fazer com quem chegou um dia depois do DMI? Tem que fazer a regularização a partir dos demais artigos, ou então voltar para Portugal, voltar para o seu país de origem e pedir o visto apropriado. Se você faz parte da CPLP, nesse caso você tem direito a invocar o 87, a parte final, e ele vai te dar opções de você fazer um procedimento administrativo para conseguir a CPLP pelas vias previstas ainda na época que a gente tinha manifestação de interesse fora do portal do ASAPA, tá bom? Dayana, meu filho tem 18 anos e meu marido intenta vir ano que vem. Vai ter pedido de visto de procura de trabalho? Vai ter que pedir? Sim, tem que pedir visto de procura de trabalho. Uma pessoa que é maior de idade não está estudando e não se coloca a cargo de outro, ele não vai conseguir reagrupar se ele não tiver uma justificativa para o reagrupamento. E nós não conseguimos reagrupar maiores de 18 anos que não estão a cargo do seu genitor, né, do pai ou mãe, a título de estudo. Ele precisa estar ou estudando ou ter uma doença incapacitante para poder pedir o reagrupamento. Alguma notícia sobre a CPLP que vai vencer no dia 30? Não, a CPLP não vence no dia 30. A CPLP vence de acordo com o seu pedido. O que vai acontecer é que o decreto de prorrogação vai passar a não ter mais os efeitos. E aí é necessário que haja um novo decreto. E para esse caso, o governo já instituiu que vai publicar um novo decreto e está deixando a gente, em estado de profunda ansiedade. Mas esse aviso foi dado no dia 3 de junho. Não recebi a carta do IRN após 3 meses de publicação. Como dou entrada no meu cartão cidadão sem a carta? Você não dá. E aí você tem que ir lá no IRN e insistir com isso. Se você não conseguir, através de uma comunicação com o órgão verbal, você vai ter que pedir uma anotação no livro amarelo, porque isso daí é uma situação de irregularidade e ela precisa ser documentada para depois, eventualmente, inclusive, você ter argumentos para uma ação judicial. Olha, Ladjana Kelly, Lady Jane Kelly, eu já respondi você em outro comentário. Tenho um filho de CPLP, já estou no país há 2 anos, meu filho chegou recente, já tem 19 anos. Eu estou desempregada e a única renda é minha. Não me parece que seja uma pergunta. Consigo fazer um reagrupamento mediante essa situação? Não. Como é que você vai reagrupar uma pessoa desempregada? Aí eu falo para vocês. Por que o planejamento é fundamental? A gente vem para o país dos outros, no caso, o nosso país de origem. Não sei qual o país da Lady Jane Kelly, mas o meu país é o Brasil, né? Eu estou em Portugal. Eu preciso, se eu escolhi que a minha possibilidade de residência é através do trabalho, é indispensável que eu esteja trabalhando e gerando renda para o meu próprio sustento. Se eu venho para reagrupar uma criança, o que acontece? Eu preciso essencialmente que eu esteja com condições financeiras para mim e para o filho. Aí, vamos fazer um puxão de orelha nesse caso. Ela está dizendo o seguinte, olha, eu estou desempregada, a única renda é a minha. Veja, se ela está Perdão, eu li errado. Ele está desempregado, a única renda é a minha. Então, deixa eu corrigir aqui a minha explicação, mas eu vou tentar deixar isso o mais claro possível. Pessoas que estão desempregadas conseguem a residência? Teoricamente, não. Pessoas que estão desempregadas conseguem um reagrupamento? Teoricamente, também não. Pessoas que vêm para Portugal com 19 anos, a princípio, podem fazer uso da CPLP 87A, mas também é indispensável que elas sejam um gerador da própria renda. Porque os pais não conseguem reagrupar filhos maiores de idade se eles não estão a seu cargo por razão de estudo ou por alguma doença incapacitante. Isso é muito importante que a gente perceba, para que a gente não comece a engrossar a fala, que muitas vezes as pessoas entendem como xenofóbica, que nós viemos para cá para nos servir de subsídios do governo. Então, se o seu objetivo é emigrar, é muito importante que você se planeje adequadamente para que, numa eventualidade, você consiga se manter. E logo na sequência, buscar uma fonte de trabalho, uma fonte de renda, porque a correta
situação trabalhista em Portugal é aquela que lhe garante a permanência no território, porque a sua residência está vinculada a uma atividade profissional. Ou é uma atividade profissional ou é uma atividade de estudo. A maioria das situações que a gente tem, inclusive com visto de dispensa, para você obter autorização de residência, ela está vinculada a essas duas situações. Ou eu venho para estudar e eu tenho uma renda própria e eu estou estudando, matriculado, pagando propina, ou eu estou trabalhando. Numa situação em que você não faz parte desses dois grupos que que estão previstos as situações de residência, você está num limbo. E aí, nesse caso, o correto é você estar numa posição de imigrante? Não. É você voltar para o seu país de origem, se reequilibrar financeiramente, para que depois você retorne nas condições previstas na legislação. Esse é o meu entendimento, tá? Para que a gente não engrosse a fala de que o imigrante vem para Portugal e vem se servir dos subsídios do governo. O que não é verdade, porque nós contribuímos, mas a nossa contribuição é justamente a causa do nosso direito de sermos imigrantes. Acho que vocês conseguiram perceber o que eu estou falando, né? Vamos lá. G. Castilho está perguntando se ele pode trocar CPLP por uma causa da que ele tenha recibo verde como principal. Veja, hoje em dia não mais se você não fez a manifestação de interesse daquela época, porque hoje em dia não é mais possível você aderir uma autorização de residência pelo 89.2. Então, para uma pessoa que não tem manifestação ou que nunca teve manifestação, fazer a troca da CPLP pelo artigo a recibos verdes, essa possibilidade não existe mais na lei, ok? Deixa eu ver mais. Para quem tem CPLP, muda alguma coisa a partir do dia 30/6? É a Adriele que está perguntando. Olha, muda alguma coisa. A tendência é que haja um decreto de prorrogação, porque foi o que o governo se comprometeu no dia 3 de junho. Vamos lá, agora é a Flor de Lis. Doutora, qual a sua opinião sobre quem tem MI até 4 de 2023? Conseguir residência normal e nós da CPLP tínhamos MI antiga ser tratada dessa maneira. Minha opinião, complicado isso, né? Mas vamos lá. A minha opinião sobre a mudança da CPLP, de quem tinha manifestação e fez a MI. Primeiro ponto, nós fomos enganados, tá? O governo se comprometeu com uma série de direitos e não fez a entrega desses direitos, principalmente o direito ao reagrupamento. Se a gente pega lá o portal da ACM, que é o Alto Comissariado das Migrações, dizia como seria o reagrupamento. Depois, mudaram o texto desse artigo inicial, eu tenho o original, e dizia que, olha, por agora o reagrupamento não é mais possível. Você impedir uma família de reagrupar através da CPLP é você restringir direitos e você nos tratar como cidadãos de segunda classe, os imigrantes. E esse foi um ponto que o doutor Antônio Leitão declarou no dia que ele fez um pronunciamento no dia 3 de junho. Segundo, estava previsto no governo anterior que a manifestação ia simplesmente esconder um problema para debaixo do tapete. Por quê? A gente tem 400 mil residências sem devido tratamento. Vamos induzir, perdão, a manifestação não, a CPLP. Vamos induzir essas pessoas a ficarem regulares no país, recolher uma taxa de contribuição de 15 euros. Então, a gente vai, de certa maneira, angariar fundos para a nossa entidade e vai aparecer que essas pessoas simplesmente estão regulares no país. Isso era verdade? Não, na medida em que não atingiu a plenitude dos direitos do artigo 83, nem dos direitos constitucionais. Agora, as pessoas que não aderiram à CPLP, a gente tem que começar a cuidar de alguma maneira. E como é que eu cuido? Eu vou olhar para as pessoas que não têm residência nenhuma. Que pessoas são essas? São aquelas que não entraram na ideia de que elas deveriam trocar a CPLP. Essas, no final das contas, acabaram sendo beneficiadas. E todas as pessoas que fizeram a adesão até abril de 2023. É justo? Não, mas tem que partir para consertar de algum lado. Então, do meu ponto de vista, a gente tem que levantar, primeiro, a injustiça, a falta de transparência do governo, a falta de organização, a má-fé. Tudo isso deveria ser um argumento para o advogado, no momento que ele vai pedir para que
a gente consiga os efeitos da manifestação anterior, para que entremos também na lista de pessoas que estão à espera de residência, porque fizeram a manifestação antes de abril de 2023, sejam levados em consideração. Isso está funcionando na prática? Depende de onde cai o juízo de análise. Existem juízes que são solidários a esses argumentos e existem juízes que não. Mas esses juízes que não são solidários aos argumentos simplesmente dão uma manifestação tosca, sem tocar no ponto nefrálgico do problema e dão aquele despacho de conveniência, porque só para tirar o problema da frente dele. Infelizmente, a gente tem no judiciário pessoas com esse nível de profissionalismo, em que elas não estão preocupadas em resolver o problema, elas estão preocupadas em estatística. E aí, para esses casos, a gente tem que fazer o quê? Recorrer, até chegar no STA. Quando chega ao STA, aparece uma repercussão a nível nacional e vocês abrem o jornal e veem que todas aquelas decisões arbitrárias de primeira instância foram revogadas. Então, assim, é uma batalha de Golias contra Davi, em que nós somos o Davi e o governo e muitas vezes o judiciário fazem a via do gigante. O que faz a gente ter sucesso nesses casos? A insistência. Eu vou dizer para vocês que muitos advogados, quando entram com o processo e na primeira negativa vai, senta, cruza os braços e dá o resultado para o cliente como se não tivesse solução, esse advogado não vai receber o louro no final, que ele vai ser contemplado quando vier uma decisão do STA dizendo, olha, você, advogado, tinha razão desde o início. Agora, com a divulgação em massa desses acórdãos, que apareceu no jornal cerca de 2 semanas, mostrando o entendimento do Supremo Tribunal Administrativo, a minha esperança é que muitos juízes que, vamos dizer assim, davam aqueles despachos sem pé nem cabeça, sem analisar o caso concreto, simplesmente dizendo que não via urgência e necessidade, comecem a pensar 2 vezes antes de se pronunciar dessa maneira. Mas a gente sabe que muitos deles vão continuar nesse comportamento. Mas é importante que vocês entendam que não é porque vocês não têm o direito, é porque eles não querem trabalhar corretamente. E nós vemos isso tanto do ponto de vista dos funcionários da ANMA, quanto alguns funcionários do judiciário. Infelizmente, estamos sujeitos a isso, tá? Agora, o que eu posso dizer para vocês uma palavra de consolo não desistam, porque o direito está com vocês e não com eles. Mas a busca desse direito, apesar de exaustiva, ela deve ser incentivada e renovadas as forças cada vez que vocês obtêm uma negativa. E não pensem que muitas vezes a culpa é do advogado. A culpa não é do advogado, a culpa é do sistema. Eu, graças a Deus, não tenho tido negativas nos meus pedidos, mas vejo profissionais que têm sofrido desse mal. E a gente vai examinar o trabalho do profissional, foi feito corretamente. O problema foi o quê? Foi vencido pelo sistema. O que a gente fala para esses profissionais não desistam, porque a justiça e o direito estão do lado de vocês. A gente precisa perseverar, porque foi através da perseverança que a gente obteve resultados positivos no STA. E esse resultado gerou uma repercussão nacional que saiu na mídia e estimulou vocês a pensarem, poxa, se calhar não tem que ficar assim, esperando 2, 3 anos por uma residência. E é esse movimento que a gente precisa colocar na cabeça de todo mundo. Nós não somos cidadãos de segunda classe, ok? Vou encerrar por aqui, beijinhos para vocês e até o próximo vídeo, que eu vou fazer daqui a pouco com os informes importantes sobre o atendimento do escritório e sobre outros direitos também que vocês têm assegurados e vocês não os exercem, ok?